A Aventura do Lousada, de Valentim Magalhães, voz Iba Mendes, um santo, aquele Pacífico da Silva Lousada e Souza. O nome é estirado e enfático, parece de jurisconsulto lusitano, mas é o de um simples empregado do Tesouro Nacional. Quem há que não tenha visto o Lousada na Rua do Ouvidor, depois das 3 da tarde, sentado à porta de certa alfaiataria, risonho e tranquilo, tomando beatamente a sua pitada? É esse um velho hábito de 25 anos. A loja tem tido vários donos e diversas firmas têm ocupado a tabuleta da casa, mas o Lousada, nem um só dia, a não ser por motivo de enfermidade, tem dado ponto naquela espécie de segundo emprego público. Ele tem sido testemunha presencial de um largo trecho da Rua do Ouvidor. Por diante do seu sorriso manso, inexpressivo e crônico, tem passado das 3 às 4 horas da tarde, durante um quarto de século, todo o Rio de Janeiro, mais todo o Brasil, porque é grande o império que por ali tem ido e vindo, metido nas pastas dos ministros, nos bolsos dos senadores, deputados, conselheiros, presidentes, empresários e industriais, discutido nos seus gestos e palavras, modificado ao sabor de suas vontades, levado dentro da mão de sua majestade, no seu velho coche infadigável, aos teatros, aos institutos, às festas, às inaugurações. Dia a dia ele tem visto o passar dos homens e das coisas desaparecendo para reaparecerem, e ele, o velho Lousada, o pacífico por nome e por natureza, ele sempre na sua cadeira à porta da alfaiataria, depois das 3, a sorrir maquinalmente, trocando um gesto, uma palavra, um olhar assustado com a cidade que ele passa por diante, borburinhando inquieta e febril, preocupada e distraída, risonha e triste. Depois, em certo momento, que ele é todos os dias marcado invariavelmente por uma pancada surda no estômago, pancada que corresponde com exatidão maravilhosa a esta frase, pronunciada nesse mesmo instante por Dona Eufêmia em Mata-Porcos: tira o jantar, seu Pacífico não tarda. Nesse momento, Lousada levanta-se, retira a cadeira para dentro da loja, sorri aos circunstantes, cumprimenta-os, dá uma palmadinha amigável na espádua do dono da casa e sai por fim lentamente, com uma das mãos na algibeira das calças e o guarda-chuva na outra, suspendendo ao ombro na posição de uma espingarda. Concedo que haja alguém que eu não tenha visto nenhuma vez sentado à porta da alfaiataria. Quem está é que observa, quem passa vai metido consigo, apressado, com o pensamento em negócios ou em outra coisa. Mas não há, sob juramento o afirmo, não há ninguém que não tenha encontrado na rua ao menos uma vez um homenzinho magro, cores fracas, olhos vívidos, pequenos, nariz afilado, barbinhas alvas e ralas, e nos lábios emurchecidos um sorriso amável, distribuído, muito dedicado e satisfeito, sorriso que parece dizer a gente: quanto folgo em vê-lo, pois não me conhece? Eu sou aquele amigo que não faz mal a ninguém, nem às moscas. Pois esse velhinho, risonho e plácido, é o Lousada, o Pacífico da Silva Lousada e Souza, o digno marido de Dona Eufêmia, aquela senhora gordalhaça, anafada, cheia de ouros, muito cumprimentadeira, que às vezes o leitor tem visto pelo braço do Lousada ao domingo, ou saindo da missa do Rosário, ou entrando na praça do mercado. Admirável par, nunca deu ao mundo nenhum habitante, mas tem-lhe dado em compensação o precioso exemplo de felicidade conjugal inteiriça, inalterável, completa. Deixemos, porém, de parte a excelente Dona Eufêmia e restringamo-nos à narração da singular aventura acontecida ao seu esposo há pouco mais de um mês, pois que não é outro o motivo destas linhas. Aventura singularíssima, na verdade. Conheço-a de fonte limpa,
por intermédio de um compadre do próprio Lousada. Demais, o fato é hoje do domínio público e não há quem o desconheça. Na cidade não se falou de outra coisa durante 8 dias, senão do inimigo do Lousada, o Lousada com inimigo. Mas não antecipemos os fatos. O excelente homem foi sempre doido por procissões e festanças religiosas, é irmão de várias ordens terceiras, provedor de mais de uma irmandade e competentíssimo em questões de igreja e sacristia. Sabe de cor muitos e longos sermões dos padres Antônio Vieira e Monte Alverne e é quase sempre quem indica o pregador para as festas. Nas procissões, vê-lo-ei sempre de balandrô enfunado e tocha em punho. O mais das vezes acompanha alguma afilhada que vai de virgem ou querubim, e aí é que é vê-lo satisfeito e risonho. Ora bem, uma vez, foi isto há uns 3 anos, e o nosso Lousada, muito cheio de si, numa procissão conduzindo um lindíssimo arcanjo, filho do seu compadre Eusébio, levava a face expandida em um sorriso beatífico e media o passo, num ritmo de mesura pelo andar cadenciado e trêmulo dos anjos. Mirava de cabeça ao lado as janelas e varandas, ornadas de damasco de várias cores e apinhadas de gente, com jeito espreitante e peculiar dos palmípedes. Ao vê-lo assim sorridente, repousado, cabeça erguida, a meia calva reluzindo aos derradeiros raios do sol, o balandral de seda branca e bolas de ouro inflado ao vento, o passo pausado e grave, o olhar úmido de glória e júbilo, ninguém trepidaria em dizer: ali vai o homem mais venturoso do mundo. E não se enganaria, Lousada era nesse momento inteiramente feliz. Pertinho de si, via grandes figurões pegando nas varas do pomposo pálio. Havia jantado camarões, ele adorava o camarão. Ia de tocha e opa, levando um anjinho, e para acúmulo de venturas, à sacada da casa do compadre Eusébio, na Rua da Misericórdia, esperava-o Dona Eufêmia, a quem ele pretendia cortejar cá debaixo solenemente. Prosseguia a procissão, mas em certo momento ouviu-se um Deo gratias imperativo, e parte da enorme serpente, variegada e cintilante, parou. Lousada pousou a tocha, deu disfarçadamente uns confeitos à afilhadinha arquiangélica e passou em torno o seu velho sorriso maquinal, naquele instante todo iluminado de orgulho. Subitamente empalideceu, dilatando os olhos em uma fixidez de pavor, desaparecera-lhe o sorriso. Grave, portanto, era o que então se passava, gravíssimo. Quando o seu olhar percorria a massa popular que se apertava na rua, abrindo em alas a procissão, deparou-se-lhe de repente, destacada da multidão compacta, uma cara de homem estranhamente singular e que o encarava fixamente com enormes olhos rutilantes. Lousada compreendeu logo, com uma intuição rápida e iluminante como faísca elétrica, que ele não era desconhecido para aquele desconhecido que assim tão esquisitamente o olhava. O espírito do pobre homem sentiu-se imediatamente preso nas garras magnéticas, invisíveis e férreas do espírito daquele estranho e reconheceu que aquele sujeito o odiava ferozmente. Era como um imã inexplicável que, por meio de poderosíssimo fluido, o atraía e chamava a si. Não podia retirar os olhos de sobre aquela cara antipática, brutal, coberta de barba hirsuta, animada por um olhar ignóbil, medonho. Depois, essa fisionomia horrível contraiu-se em uma cólera biliosa, fuzilaram-lhe os olhos, e dentre o povo, por sobre as cabeças descobertas, estendeu-se na direção de Lousada um punho ciclópico, fechado em murro, e aos seus ouvidos, entre a zoeira de um ameaço de síncope, chegou-lhe confusamente este monossílabo: cão! Deo gratias, gritou então uma voz tabaquenta. A procissão pôs-se de novo em movimento. Foi o que valeu ao mísero velho. Mais um segundo e ele cairia desacordado. Recomeçou a marcha tropegamente, sentindo-se acompanhado por aqueles olhos infernais,
ameaçado nas costas por um punho fantástico, gigantesco. Já não sorria, e quando passou por baixo da sacada em que estava Dona Eufêmia, não se lembrou de erguer os olhos a procurá-la. Ela, porém, viu-o lívido, espectral, e não pôde reprimir um grito do coração presago. Meu Deus, o que terá seu Pacífico? Meses depois desse estranho acontecimento, ia o Lousada subindo a um bonde, quando viu sentado no primeiro banco o mesmo extraordinário sujeito. Este não o viu porque lia em um jornal. Trêmulo, assustadíssimo, o marido de Dona Eufêmia atirou-se logo abaixo do estribo, arriscando-se a um tombo. Mas por aquela vez estava salvo. Passados 2 anos, já o Lousada se havia esquecido do tal amigo. Um dia aconteceu que lhe impingissem um camarote de espetáculo em benefício de uma irmandade de que era ministro. Mas Dona Eufêmia, que se sentia nessa noite pior do asmático, recusou ir ao teatro. Então o Lousada, para diminuir o prejuízo, vendeu o camarote e comprou uma cadeira para si. Não era que tivesse vontade de ver o espetáculo, mas a sua posição na Irmandade impunha-lhe o dever de não faltar, e lá foi. A sala estava ainda mal cheia, com pouca luz. Na orquestra afinavam-se devagar os instrumentos, entravam pouco a pouco os espectadores. Lousada pôs-se à procura do número da sua cadeira, e logo que deu com ela, depôs o sobretudo, sentou-se, puxou o binóculo do estojo, e começou a limpar-lhe sossegadamente os vidros com o seu lenço de seda. De repente sentiu cair-lhe sobre um dos braços que descansavam nos da cadeira um pulso de chumbo e ouviu uma voz rouquenha, abafada, que lhe rugia ao ouvido. Finalmente encontro-te, assassino, ladrão. E os dedos crispados em cólera apertavam como férreo guante o magro braço do marido de Dona Eufêmia. O desgraçado voltou o rosto. Horror! Era ainda o seu diabólico encontro da procissão. Senhor, balbuciou tremendo, procurando safar o braço. Ah, cuidas que me foges? Enganas-te. Se te mexes, mato-te. Mato-te como a um cão tufo, que é feito de minha irmã. Mataste-a a cabo de vassoura, depois de lhe devorares a fortuna. Ladrão! Nesse momento houve um reboliço na sala, o gás abriu-se em toda a força, a ouvertura irrompeu. O desconhecido perseguidor de Lousada retirou a mão instintivamente. Então o mísero ergueu-se de um salto e, lívido, sem chapéu e sem sobretudo, atirou-se como um doido aos trombolhões para a porta do teatro, mas acompanhado pelo outro, que regolgava surdamente no meio do pasmo geral dos espectadores. Arrebento-te, cachorro! Arrebento-te! Logo que se apanhou na rua, Lousada despediu em vertiginosa carreira. Não se lembra de mais nada. Quando acordou, achou-se na cama, com compressas d'água fria sobre a cabeça. Havia sido encontrado perto da casa, desmaiado, com o crânio ferido. Nunca mais viu o seu fatal e desconhecido inimigo, nem pôde saber jamais quem fosse ele. Talvez torne a encontrá-lo qualquer desses dias, amanhã ou depois. Para enlouquecer um homem não é preciso mais do que a expectativa de encontros daquela espécie. Talvez por isso, desde aquela noite fatídica, o sorriso do velho Lousada acentuou-se mais, tornou-se mais alegre. E na rua ou em casa, sozinho, olhando desconfiadamente em volta de si, quem se aproximasse de mansinho ouviria estas palavras entrecortadas. Ladrão, eu que estou velho e pobre, que nunca matei um mosquito. Para ler esse conto, acesse www.poeteiro.com